Juízes, capítulo 13. Dando continuidade ao tema desse tempo, de amadurecimento espiritual, crescimento espiritual, nós vamos olhar hoje para a vida de Sansão e que o Senhor nos dê as suas lições, os seus ensinos por meio dessa vida. Versículo 5. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Senhor, bendito é o teu nome. Te louvamos porque nós podemos dizer que o Senhor é o nosso refúgio. Nós podemos dizer que estamos sobre a rocha que é mais alta do que nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa torre forte, Senhor. Ó, Senhor, nós estamos tão abrigados em Ti, tão guardados em Ti, Senhor. Nessa manhã, confiados no socorro do Teu Espírito, nós queremos tocar, Senhor, a Tua palavra, mas na verdade queremos tocar a Ti, Senhor. Queremos ser abastecidos do Senhor, cheios do Senhor. Queremos que toda correção, todo acerto, toda edificação, toda exortação, Senhor, que nós precisamos individualmente e coletivamente, o Senhor nos dê essa manhã. Por isso, o Senhor nos dá esse ambiente espiritual. Nos guarda, Senhor, de toda interferência interna e externa. Que apenas o Senhor possa interferir na nossa vida nessa manhã. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sansão, as lições que nós podemos ver na vida dele é que o que acontece com Sansão pode acontecer com qualquer um de nós. Mas que essas situações nós podemos nos livrar delas se nós confiarmos e nos refugiarmos no Senhor. Então, o que vai acontecendo com Sansão é que ele vai se envolver em situações em que ele não precisava ter se envolvido. Então, ele era um nazireu, ele foi um nazireu desde o ventre da sua mãe. Se olhamos para a vida de Sansão comparando com outros homens, nós podemos dizer que Sansão é o homem mais privilegiado em relação ao nascimento. Porque um nazireu era uma pessoa que voluntariamente fazia esse voto. De acordo com o número 6, vai ter a descrição de como era isso. Como que ele se apresentava ao sacerdote e o que ele não poderia fazer. Então ele não poderia cortar o seu cabelo. Aqui diz, o anjo, aqui, essa passagem que nós lemos só esse versículo, é que Manoá tinha uma esposa que era estéril. E o anjo aparece para a sua esposa e vai dizer, você nunca ficou grávida. Você é estéril, mas você vai dar à luz um filho cuja cabeça não vai passar navalha. Ele vai ser nazireu desde o ventre. Ele não estava fazendo isso com um voto depois que ele nasceu. Porque ainda Samuel, ele era um nazireu. Ele foi juiz sobre Israel, mas a mãe dele estava fazendo voto. Aqui é o próprio Deus fazendo essa consagração de Sansão. Então não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Ele não iria cortar o cabelo. Isso significa, se nós olharmos lá em Coríntios, que o cabelo do homem é a sua dignidade, assim como da mulher. O homem, ele não poderia cortar o cabelo, é o contrário, nesse sentido. O cabelo dele é a sua dignidade. E ele deixando esse cabelo crescer, ele estava sendo indigno. A sua dignidade estava sendo aberta à mão. Ele não poderia também tomar uma bebida forte. Aqui vai falar que ele não pode tomar vinho. Mas o voto do nazireu
Ele não só não podia tomar vinho, como ele não poderia comer uva, ele não poderia comer nem a casca da uva, nem a semente da uva, nem uva passa. Nada. Era uma total separação. O que diz respeito a nós? Essa consagração significa que aquilo que você toca do mundo, que te traz prazer, aquilo é o seu vinho. A palavra fala assim para nós não nos entorpecermos com vinho, não nos embriagarmos com vinho, mas estarmos sóbrios, cheios do Espírito. Então, às vezes você está pensando que vinho é só aquela bebida, mas não é isso. Para alguns irmãos, o vinho pode ser um tipo de música, um tipo de leitura, um tipo de alguma coisa que ele toca e ele vai se inebriando com isso. Então, não tomar vinho. E por último, ele não poderia tocar em cadáver. Números 6 vai dizer que ele não poderia tocar em cadáver, e aí nós vamos ver que ele mata um leão aqui. Aí a minha filha disse assim, mas como que é isso? Ele matou um leão. O leão estava morto, porque ele vai tocar no leão na volta, né? Então eu fui conferir isso lá em número 6, ela estava certa. Ele não poderia nem ter matado o leão, porque o leão estaria morto perto dele. Porque lá em Números fala assim, você não vai chegar perto de nada morto. Porque se o seu pai, a sua mãe, seu irmão e a sua irmã morrerem, você não pode nem chegar perto. Aí eu falei, poxa, o negócio está bem separado mesmo do que é morte. Mas não só isso, fala assim, se alguém morrer de repente do seu lado, ele está aqui, de repente alguém teve um infarto, sei lá, morreu, ele estaria impuro. Ele não chegou perto do morto, o morto surgiu. Então era muito mais severo do que simplesmente ele ia até um morto. Então ele não poderia tocar em cadáver. Então não poderia cortar o cabelo, não poderia tomar vinho, não poderia tocar em cadáver. E qual que era o propósito de Sansão? Nós vimos aqui no versículo 5 que ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Por que ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus? Porque no versículo 1 vai dizer assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Eles já estavam nas mãos dos filisteus. Eles já eram oprimidos. Quem tinha de 40 anos para baixo já nasceu debaixo dessa opressão. Mas o que vai acontecer na vida de Sansão, apesar dele ser um nazireu, é que nós vamos ver que ele vai afundando, ele vai descer, 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 e vai ter subdivisões de descimento, né? Ele vai cair uma vez, cair duas vezes, cair 3 vezes, aí ele vai ter quedas repentinas e subsequentes até a queda final. É isso que vai acontecer na vida de Sansão. Então ele tinha também, quando o pai de Sansão fica sabendo que esse anjo havia aparecido para sua esposa, ele ora novamente a Deus e pede que o Senhor envie esse anjo novamente. Esse anjo vem e ele faz uma pergunta muito interessante, porque ele faz assim no versículo 12. Então Manoá disse, quando se cumprirem as palavras que você falou, se referindo ao anjo, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então ele sabia que um nazireu, ele não simplesmente era consagrado pela consagração, mas ele tinha um serviço, ele tinha alguma coisa para ser feito. E o anjo havia dito para a esposa anteriormente, ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Esse era o propósito da vida dele. Então ele nasceu, e ele então, quando chegou uma certa idade, no capítulo 14, vai dizer assim, Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filisteias, uma das filhas dos filisteus. O que a gente pode verificar aqui é que Tímina não era uma região do povo judeu. Aqui era uma região dos filisteus. E o Espírito Santo deixou essa palavra muito clara aqui no começo
Que a ideia aqui no versículo 2 é: voltou para casa, talvez a sua tradução seja subiu. Se ele subiu para casa, o que ele fez antes? Ele desceu para Tímina. E quando ele chega em Tímina, ele vai ver uma moça e vai se interessar por ela. Ele vai falar para os pais: olha, eu vi uma moça lá em Tímina e eu quero me casar com ela. Vai lá e fala com ela e faz esse arranjo do casamento. Os pais vão adverti-lo. Fala: Sansão, acaso entre os parentes não há mulher? Nem entre o seu povo? Para que você vá lá buscar uma filha de um filisteu, aqueles incircuncisos? Não apenas pelo fato de ele ser um nazireu, mas se ele fosse um judeu comum, ele não deveria fazer isso. O Senhor já tem advertido: não se envolva com... O Senhor vai usar uma expressão que para nós não faz tanto sentido, porque ele fala assim: não dê em casamento, nem tome em casamento. O que ele está dizendo é o seguinte: você não dá a sua filha em casamento e nem vai pegar uma filha de lá para o seu filho casar. Você nem dá em casamento, nem toma em casamento. Você não vai se envolver com isso, porque isso vai fazer com que seja levado para a idolatria. Aqui é uma aplicação na vida de todo mundo, mas principalmente dos jovens, que seria o seguinte: que o Senhor está nos lembrando aqui o que está em 2 Coríntios 6,14, que ele fala assim: não vos ponhais sob jugo desigual. Se você está sob jugo desigual, a palavra está dizendo aqui porque você se pôs. A advertência é: não vos ponhais. Porque ele vai dizer assim: não vos ponhais com jugo desigual, porque que relação tem um crente com um incrédulo? Que relação tem a luz com as trevas? Então não vos ponhais em jugo desigual, Sansão, não faça isso. Assim você não vai arrumar um sócio que não teme ao Senhor, você não vai se envolver com uma moça ou com um rapaz que não tenha o Senhor. Ontem nós lembramos assim que às vezes o puro toca o impuro, mas o impuro não fica puro. Há uma lembrança em relação a isso de uma moça que reunia conosco e que ela era assim uma moça temente ao Senhor, sempre participando das reuniões, e ela se envolve com um rapaz que não era cristão. Aí eu vi a alegria da mãe do não cristão, porque pensou: ela vai levar o meu filho para a igreja. Mas vocês sabem o que aconteceu, né? Ela nunca mais apareceu. Então o puro tocando o impuro, não é o impuro que fica purificado, é o puro que é contaminado. Não vos ponhais em jogo desigual. Então, aqui Sansão ele inicia uma espiral descendente. Há uma ministração do irmão Romeu sobre Jó, que ele faz essa colocação que Jó ele vai entrar numa espiral ascendente. A vida de um cristão deve ser nesse sentido. Porque um abismo chama outro abismo. Aqui vai iniciar uma série de quedas de Sansão. E ele vai agir como uma criança mimada. Se você olhar aí no versículo 3, no final, ele vai dizer assim: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Quando ele diz isso, talvez possa parecer que realmente não tivesse ninguém que fosse agradá-lo mais. Mas sabe por que sabemos que isso não é verdade? Porque logo mais ele vai se envolver com outra mulher e com outra mulher. Mas se só essa te agradava, como foi que você arrumou mais duas? Então por que você não ficou aqui dentro? Porque na verdade havia outra mulher que te agradava. Então ele não vai ouvir nem a Deus, nem seus pais. Mais do que isso, ele não vai considerar o seu nascimento. Ele não vai considerar o valor do nazireado que tem sobre a sua vida. A riqueza que foi dado para ele. Tudo aquilo que agora pertence a ele, que o Senhor deu, ele está considerando como pouca coisa. E aí então, os pais vão lá, fazem esse acerto de casamento,
Aí no versículo 5 vai dizer assim: Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou aos seus pais nem à sua mãe o que havia feito. Por que ele não contou? Se você não pode contar alguma coisa a alguém que é próximo de você, possivelmente isso não está certo. Mas ele não contou porque ele tinha tocado num cadáver. Porque segundo número 6, ele não poderia tocar nem se o leão tivesse morrido de repente do lado dele. Então, ele não fala nada. Eu entendo que aqui ele está quebrando o primeiro voto. Aí ele vai para Tímina, conversa com a moça, se agrada dela. Aí no versículo 8 vai dizer assim: depois de alguns dias voltou para casar com ela, ou voltou para tomá-la. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. O destaque aqui primeiro é que ele estava indo em direção à casa dele, e a palavra fala, ele se desviou do caminho. Na sua tradução deve ser alguma coisa parecida com isso. Ele saiu do caminho, ele teve que desviar ou para a direita ou para a esquerda para chegar até esse leão morto. Porque ele tinha vindo... Uma coisa que eu percebi agora, irmãos, me perdoem. Eu não tinha percebido isso. Me perdoem. Versículo 5. Sansão foi morto, foi com seu pai e sua mãe, quando chegaram às vinhas de Tímina. Ele estava na vinha, ele não podia nem chegar perto de uva. Ele mata o leão na vinha. Estão percebendo o que aconteceu? Ele vai em direção a uma coisa que ele tinha que ter se afastado, ele mata o leão, ele toca no cadáver, quando ele está voltando ele tem que se desviar do caminho e ir em direção ao cadáver e à vinha. Versículo... Aí ele vai tomar o mel, vai comer e vai dar para o pai e para a mãe, e a palavra novamente vai dizer que ele não conta para os seus pais, né? Ele fala assim, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou do que havia tirado o mel do corpo do leão. Quando nós olhamos para isso, uma aplicação que se tem aqui é que Sansão tirou mel de um cadáver. Ele tirou mel de uma coisa que estava em putrefação. Sabe o que isso significa? Significa deleite de uma coisa podre. Se você sentir prazer em algo que é podre, que está morto, é nisso que ele estava sentindo prazer. Nós temos um cântico aqui que fala assim, a tua doçura é deleite ao meu paladar, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é doce, ele é íntegro, ele é reto, ele é perfeito. É esse o que tem que ser doce ao nosso paladar, não o que é podre. Então, esse Sansão continua e ele vai então entrar num casamento, vai fazer uma proposta de casamento, uma proposta de enigma. Aí ele vai dar 7 dias para que esses 30 homens descubram qual é a resposta. E eles aceitam, eles pedem, nos fala o enigma. Só que eles veem que eles não vão conseguir isso, eles ameaçam a noiva, a esposa de Sansão, de matá-la, ela, os familiares dela, e colocar fogo na casa. Então vocês vejam como os filisteus eram gente boa, né? Porque ele estava matando o anfitrião, estava ameaçando a noiva, e ela leva a sério o negócio. Ela tem medo dessa ameaça. E então ela vai importunar Sansão, e aqui a gente começa a ver o problema de Sansão em relação a isso. Porque ela vai dizer, você não me ama. Ela faz uma chantagem para ele. E ele fala, mas eu não contei isso nem para minha mãe, nem para meu pai. E ela vai fazer uma coisa terrível. Ela vai ficar chorando, pedindo, importunando, até que ele vai falar, e aí tem uma
expressão. Ah, não, é lá em Dalila que ele vai usar. Aqui, então, ele conta. Quando chega no 7º dia, os rapazes vão falar qual que é a resposta do enigma. No versículo 18, fala assim: assim, no 7º dia, antes de pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? É a resposta do enigma dele. Aí ele vai dizer, Sansão vai falar: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Aqui é uma colocação pejorativa dele. Ele fala assim: se você não tivesse lavrado com a minha novilha nós sabemos o que significa, né? Então ele estava meio que xingando a moça indiretamente e atingindo eles. Ele tinha demonstrado que ele tinha ficado muito irritado. E por conta disso ele vai embora. Ele fica muito nervoso com isso. E aí passa um tempo. Veja lá no capítulo 15 agora. Passando algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher. Então, passa um tempo, a Bíblia não fala, mas mais ou menos, talvez 2 meses aqui, porque eles entram no tempo da colheita do trigo, e isso é uma coisa que é importante aqui no que nós vamos olhar. Não está por acaso por que entrou na colheita do trigo. Ele volta. Irmãos, o que eu vejo aqui primeira coisa, não deu certo o casamento. O Senhor é como se tivesse dado um impedimento aqui para ele. Usando essa soberba, essa arrogância de Sansão de fazer um enigma. Ele estava casando com uma moça cujo povo ele tinha que destruir e livrar Israel. Ele estava se envolvendo, casando com ela. E aí ele propõe um enigma no casamento, como se fosse fazendo uma gracinha, uma piada, e isso acaba virando contra ele. Aí ele vai matar 30 pessoas para pegar as vestimentas e pagar essa aposta que ele havia feito, né? Aí então, ele estava indo embora, ele poderia ter considerado: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou de cair nesse laço. Eu quase me casei com uma filisteia. Eu quase que me envolvi com esse povo. O Senhor me perdoa, eu andei cego até aqui. Mas sabe o que ele faz? Ele volta para casar com ela. Só que quando ele volta, o pai da moça não deixa ele entrar, porque ele foi pensando, foi criando uma fantasia na cabeça dele, que ele fala assim: vou entrar na câmara da minha mulher. Ou seja, vou entrar no quarto de núpcias. Só que chega lá, o pai fala: não, você não pode entrar, eu já dei minha filha para outro. Ele fala: como assim? Ele falou: você saiu tão nervoso que eu achei que você tivesse desprezado ela. O pai também poderia ter mandado alguém consultar e falar: Sansão, você foi embora, você vai voltar para casar ou a menina está liberada? Né? Poderia pelo menos ter feito isso, mas não fez. Sansão considera isso como uma grande ofensa. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar 300 raposas, vai amarrá-las, vai passar uma noite incrível ali. Ele vai mudar a economia dos filisteus da noite para o dia. Com essas 300 raposas, ele vai fazer 150 pares, vai amarrar elas pelo rabo, vai colocar fogo e vai começar a soltar elas em pontos estratégicos. A economia dos filisteus compreendia basicamente de 3 coisas. Nós vimos ali vinha, né? Eles produziam uva, eles produziam oliva ou azeite, as azeitonas, e também produziam trigo. Sabe o que ele vai queimar? Vamos ver aqui. Versículo 4. Então saiu, apanhou 300 raposas, pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Versículo 5. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto feixes, como na sua Bíblia talvez está molhos, né? Molhos como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Ele pôs fogo em tudo. Olivais, vinhas, trigo. E aí a Bíblia faz questão de deixar claro para nós, que sabe quando você vai fazendo aqueles molhos, vai separando aqui para depois vir com a carroça colhendo? Aqueles ele meteu fogo e aqueles que estavam para colher meteu fogo. A bolsa caiu para 0. No dia seguinte, todo mundo que tinha feito o plano de compra, de pagamento e tal, foi olhar na conta, estava zerado. O Sansão deu conta
de mudar a economia dos filisteus. Mas aqui, ele está cumprindo um propósito de Deus, que era trazer peso, era trazer a mão de Deus sobre os filisteus, levar o povo à libertação. Mas ele não está fazendo isso buscando a direção do Senhor. Ele está fazendo isso em resposta à sua vingança, porque ele foi tocado nele mesmo. Então, as pessoas perguntam, o que aconteceu? Foi interessante, porque quando vão responder, vão dizer assim, foi Sansão, o genro do Timinita. O seu sogro deu a sua esposa a outra. Até os próprios filisteus estavam considerando que Sansão estava casado com aquela moça. Aí quando eles veem isso, o que eles fazem? Eles vão lá e cumprem a promessa que tinham feito anteriormente e mete fogo na casa do sogro de Sansão, mata o sogro, a esposa de Sansão, que agora é de outro, o marido e quem estava na casa. Os filisteus realmente estão nervosos. Quando Sansão fica sabendo disso, ele não acha justo a retaliação. Aí ele vai para cima dos filisteus e agora ele mata os filisteus no braço. A expressão que a Bíblia usa no versículo 8. E ele os atacou com fúria, matando muito deles. A tradução comumente diz assim, com grande carnificina. Sabe como que diz a King James? Ele os atingiu no quadril e nas pernas. Se eu falar carnificina, a Bíblia está poupando a imagem aqui para nós. Mas carnificina não é imagem ruim? Vou te dizer quão ruim que é. A ideia é que Sansão saiu rasgando os homens no meio, separando o quadril da perna. É isso que ele fez. Então ele ficou muito bravo. E por conta disso, os filisteus vão em cima dele de novo. Só que dessa vez fecham Judá. E Judá fala assim, por que vocês estão nos atacando? Por que você está vindo contra nós? Ele fala assim, porque nós vamos fazer com Sansão o que ele fez com nós. Aí Judá, com medo de ser atacado pelos filisteus, junta 3.000 homens, vai lá na caverna de Etã, que é para onde Sansão vai se esconder depois de fazer essa carnificina. Que é engraçado, por que ele está se escondendo, né? Aí eles chegam, falam, Sansão, você não sabe que os filisteus estão nos oprimindo? Que nós estamos na mão deles? Por que você foi fazer isso? Aí ele fala a mesma coisa, eu fiz com eles o que eles fizeram comigo. Aí fala assim, vamos resolver esse negócio, Sansão? Ele falou, se vocês não me matarem, se vocês só me amarrarem e entregar para eles, eu vou em paz. Aí eles prometem que não vão matar Sansão. Sansão se deixa amarrar, se leva, e aí a palavra fala que quando os filisteus veem o Sansão, quando os filisteus veem Sansão, eles vêm gritando, eles vêm com grande júbilo, agora nós pegamos eles. Aí os judeus, se afastam, Sansão vê que está tudo bem, ele só abre o braço, assim, porque a palavra fala como se fosse fios chamuscados, sabe? Um negócio queimado, sem força nenhuma. E aí, ele passa a mão numa cabeça de jumento, lá numa queixada, e ele vai matar 1.000 homens. Eu não sei vocês, mas se eu fosse enfrentar 1.000 homens, eu ia levar mais gente comigo. E talvez queixada seria a última arma que eu ia pensar em usar. Sansão só precisou de 2 coisas. Está cheio do Espírito e uma queixada. Qual é a relevância desse texto? Irmãos, à medida que eu gastei tempo, eu nunca fiquei tanto tempo caminhando com Sansão como esses últimos dias. Sabe? Os irmãos que estão participando aqui sabem que nós temos um tema central. E o Senhor foi fazendo algumas conduções, eu cheguei aqui, até o Leandro brincou comigo que eu comentei sobre Ló ontem, que eu tivesse antecipado alguma coisa que eu fosse falar hoje, mas eu queria fazer uma ligação entre Ló e Sansão, mas eu não vou dar conta nem de Sansão hoje aqui. Então, Sansão, há tanta coisa que eu vi, tanta coisa que o Senhor quietou no meu coração, que eu queria que alguma coisa disso chegasse no coração dos irmãos, sabe? Além do arrependimento,
além de reconhecer que nós somos esse homem, porque às vezes nós olhamos para Sansão e podemos pensar, como você fez isso, Sansão? Como você pôde fazer uma coisa dessa? Lá em Tiago vai falar que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, porque a gente olha para Elias, ele orava, ficava 3 anos e meio sem chover, ele dava de dedo na cara do rei, homem ousado, profeta que aparece assim, fazendo toda a diferença no reino. Eu gostaria de dizer uma outra coisa. Assim como Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, eu poderia dizer, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões de Sansão. Por quê? Porque nós podemos cortar o nosso cabelo. Nós podemos tocar em coisas mortas. E nós podemos tocar ou beber vinho. Nós podemos fazer isso. Porque nós somos nazireus desde o nascimento também. Mas o nazireado, ele era de 2 maneiras. Uma que é essa aqui que o senhor vai fazer, desde o nascimento, e a outra era o nazireado voluntário, como a Bíblia vai descrever. Então nós temos esses 2 nazireados na nossa vida. Nós nascemos consagrados, nós somos gerados e a partir daquele momento somos filhos de Deus. Nós somos separados, imediatamente. Mas Sansão foi separado, mas ele não fez o nazireado voluntário posteriormente. Mas nós podemos fazer. Senhor, eu fui separado desde que o Senhor me gerou, mas eu quero ser separado voluntariamente. Eu não quero tocar, eu não vou fazer, porque o Senhor não te obriga a você não fazer. É sempre voluntário, ainda que Ele tenha te consagrado. Então Sansão, ele mata esses 1000 homens, mas o que eu quero dizer é que é a primeira vez que Judá vai reunir um exército. É a primeira vez que o povo que ele tinha que libertar reúne um exército. É a primeira vez que ele está sendo líder de um exército. Mas não é para derrotar os filisteus. É um exército que está pegando o próprio Sansão para entregar para os filisteus. Eu vejo aqui, sabe o quê? Intimidação, acomodação e cooperação. O povo se intimidou pelo ataque dos inimigos. Eles estavam acomodados. Sansão, você não sabia que nós estamos aqui oprimidos? O que você veio? Está querendo nos libertar? Praticamente isso que eles estão perguntando. Nós trouxemos um exército. Para quê? Para que junto a gente vá contra os filisteus? Não, para que a gente te entregue para os filisteus. Nós estamos cooperando com o inimigo. Eu achei assim uma atitude de grande covardia. Mas também do outro lado eu vejo que isso aconteceu porque não havia liderança. Não estava claro para eles que Sansão veio para libertar. Então, Sansão mata esses 1000 soldados, né? Filisteus. Aí no versículo 18 vai dizer assim, ó. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse, por meio de teu servo deste essa grande salvação. O que eu vejo aqui que Sansão está dizendo que ele sabe que essa vitória não veio por meio dele. Ele sabe que essa vitória veio por meio do Senhor. Aqui é o único momento de oração de Sansão que ele está reconhecendo que Deus fez isso por ele. Apesar de ele ser um homem de fé, aqui ele está reconhecendo que ele só conseguiu vencer porque o Senhor te deu força. Avançando um pouco mais. Vou usar esse tempo aqui, final, para que nós então andemos aqui no capítulo 16. Aqui ele vai se envolver com as 2 últimas mulheres dele. Então, o primeiro desceu dele a gente viu aqui, quando ele vai para Tímina, né? No capítulo 14, quando Sansão foi a Tímina. O segundo desceu dele está aqui no capítulo 16, no versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu uma prostituta. E no versículo 4, depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher. Então, o primeiro desceu em Tímina, o segundo desceu em Gaza, o terceiro desceu dele em Soreque. Filho do Filisteu, a prostituta e a Dalila. É uma gradatividade. Mas se você olhar aqui no capítulo 16, ele se envolve com essa prostituta e 3 versículos depois, ele já está envolvido com Dalila. Eu vejo que esse envolvimento dele com a prostituta é um caminho para ele ir para a queda final.
É a queda intermediária, sabe? E o que acontece aqui, vamos ver o que ele fez, só para a gente destacar a força de Sansão e o propósito de Deus, ainda nesse pecado dele. Ele vai falar assim, capítulo 16. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Então ele se envolveu com ela. Aí os gazitas ficam sabendo que ele está lá e eles têm uma ideia. Eles ficam perdidos, eu acho, né? Não sabem o que fazer, não tem uma estratégia melhor. Eles pensam, vamos cercar a cidade, vamos trancar a porta. De manhã cedo, quando ele for sair, a porta está trancada, a gente chega, ataca ele, mata ele. Só que a Bíblia fala que à meia-noite ele se levanta para ir embora. Então, eles chegou na porta, a porta estava fechada. Ao invés de ele simplesmente arrombar a porta e sair, sabe o que Sansão faz? A palavra vai falar que ele vai arrancar a porta, as duas portas, porque parece que eram duas portas, presa com trancas, presa nos batentes. Ele vai arrancar os batentes, a porta e tudo, vai colocar nas costas. Quanto você acha que pesa essa porta? Ela pesa mais ou menos de 3.000 a 4.800 quilos. Só que ela é mais pesada do que isso agora, porque ele arranca os batentes, a força que os batentes têm segurando. Se a Bíblia te mostrasse que aqui tinha o equivalente a 10.000 quilos, é possível, porque ele estava cheio do Espírito. Mas ele não só faz isso. Ele vai caminhar mais ou menos 11 quilômetros com essa porta nas costas. E vai colocar, sabe onde? Na entrada do monte que dá vista para o Hebron. Ele vai colocar na terra dos judeus. Isso aqui, primeiro, Sansão está dizendo para eles, vocês acham que vocês podem me deter? Eu não só abro a porta, eu arranco a porta, eu levo a porta embora. Mas do outro lado é o próprio Senhor falando. Vocês acham que vocês estão guardados, filisteus? Vocês estão achando que vocês não são passíveis de serem atacados? Se eu encho um homem do Espírito, eu preciso de um homem para vencer a sua barreira. Eu preciso de um homem para vencer 1.000 homens teu. Então, isso aplicando para a nossa vida, é o que nós oramos aqui no começo, e foi orado aqui. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o nosso castelo forte. Não somos nós e nós mesmos, não somos nada. E agora esse versículo vai ficando cada vez mais vivo para nós. Maior é aquele que está em nós, que habita em nós, do que aquele que habita no mundo. Não nós, mas aquele que habita em nós. Então Sansão, no versículo 4, vai se envolver agora com Dalila. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale do Sorek. Será que Sansão sabia que o que ele estava fazendo era errado? Às vezes você faz alguma coisa e você fica meio em dúvida se é certo, se é errado ou não. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos. Eu sabia que uma coisa era errada, eu não me lembro o que era. Eu gostaria que o senhor me ajudasse a lembrar, porque eu gostaria até de falar isso. E o meu pai estava perto, nós estávamos no quarto dele, estava se arrumando e tal. E aí eu pensei, eu falei, eu sei que isso é errado, mas um pensamento que eu lembro que eu tive é, mas eu sou criança, eu tenho tipo um álibi, eu posso fazer de conta que eu não sei. Eu vou perguntar para o meu pai. Eu falei assim, papai, tal coisa é certo ou é errado? Eu tinha 7 anos, meu pai tinha quase o dobro do meu tamanho, assim. Aí ele olhou para mim, eu esperando a resposta, né? Ele falou, não, isso é certo, não, isso é errado, né? Eu sabia que ele ia falar que era errado, porque eu sabia que era errado. Meu pai me deu a melhor resposta que ele poderia ter dado. Ele olhou para mim e falou assim, Leandro, você sabe o que é certo e o que é errado. Ele me desmontou, eu falei, como assim? Mas eu tenho 7 anos. Cadê meu refúgio de me amparar sobre ele? Eu não sabia. Ele destruiu isso, eu tinha 7 anos. Se você ainda não tem se destruído, eu quero destruir hoje. Meu querido, você sabe o que é certo e errado. Se você faz sabendo que está errado. Mesmo que você não fosse um cristão, mas além disso, você é um cristão, que além da sua consciência te acusar, porque para você fazer uma coisa errada, você tem que sufocá-la.
Você tem que colocar a sua consciência no chão, pisar na garganta dela, porque ela está te falando, é errado, não vai. O Espírito Santo sinaliza com mais intensidade. Você tem que entristecer o Espírito Santo para você fazer esse caminho de ofensa a ele. Então Sansão se envolve com Dalila. As lisonjas que contém na boca de Dalila são piores do que as ofensas que os filisteus fazem a ele. Né? Então veja como que é rápido aqui. Ó. No versículo 4 ele se envolve com Dalila. No versículo 5 fala assim, então os príncipes dos filisteus foram falar com ela. Eles deviam saber com quem ele estava lidando, né? Porque assim que ficou sabendo, ó, Dalila, Sansão está apaixonado lá por Dalila. Ah, é? Dalila, nós temos uma oferta para você. Se você vender a sua confiança para nós queremos comprar a sua traição. A oferta é 1.100 moedas de prata, 1.100 ciclos nós vamos te dar. Só que não só eu, tá vendo esses 4 príncipes aqui? Eles estão comigo. É 1.100 de cada um. São 5 príncipes que tinha na Filisteia. Aí você pensa assim, 1.100? Nós vimos agora há pouco, por quanto o Senhor Jesus foi vendido, né? 30 moedas. Mas vamos não fazer em valores para o nosso tempo. O que dava para fazer mais ou menos com essas moedas naquela época? Olha aí no capítulo 17, no versículo 7, para você ter uma ideia o que significa o preço que estão pagando para Dalila. No 17:7 vai falar assim, havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, segundo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá, estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse, fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote, eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, mais roupa e sustento. 10 moedas de prata era praticamente o salário de um ano. Dalila está recebendo 550 vezes mais. Esse sacerdote aqui de Mica, se ele não gastasse nem uma moedinha, ele ia levar 550 anos para juntar o que Dalila ia receber. Então ela estava bem motivada. Mas se não fosse isso, ela estava fazendo isso em prol do povo dela. Então aqui começa as quedas sucessivas. Então ele fez as 3 maiores quedas, e agora ele vai entrar nas 3 quedas finais da vida dele. A proposta é, convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderemos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Os filisteus, eles são muito objetivos com Dalila. Eles não falam meias palavras. O que a gente quer fazer? A gente quer amarrar, quer subjugá-lo. Cada um de nós... Tá. Versículo 6. Então Dalila disse a Sansão, peço que você me conte em que consiste a tua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Gente, Dalila fala para ele assim, ó, no que consiste a sua grande força? Como você pode ser amarrado? E como você pode ser subjugado? Aí você pode falar assim, mas quem faria uma pergunta dessa? Que mulher que seria louca de chegar num caboclo e falar um negócio desse? Eu te pergunto, quem seria o homem que cairia numa armadilha tão fácil dessa? Versículo 7. Sansão respondeu, se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Tendões fresco, é o que ele está falando. Era o que se usava para fazer o arco e flecha. Aí, ele dando essa resposta para ela, os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse, Sansão, os filisteus vêm vindo. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força do que tinha.
Ele acaba de contar para Dalila. Dalila faz exatamente o que ele falou e tem soldados ali. Da onde que apareceu esses tendões? Como que os filisteus sabiam que era amarrando ele com tendões? Se não foi Dalila falando. Meu querido, talvez a gente olhando aqui pareça tão óbvio, né? Lá vamos nós de novo. Fala, Sansão. Mas isso, eu preciso te lembrar. É uma setinha apontada para o seu e para o meu coração. Eleandro. O negócio estava tão claro, mas não é tão claro. Sabe por quê? Porque a palavra fala que o príncipe desse mundo cegou-lhe o entendimento. Então nós, se não estamos com o Senhor, Senhor, isso é do Senhor? Nós podemos ser enganados. Senhor, isso procede de ti? É assim mesmo? Esse caminho está me parecendo tão claro, essa porta está tão aberta, é por ela mesmo que eu vou? Aguarda a resposta. E assim, centímetro a centímetro, Dalila vai insistindo e esgotando as forças de Sansão. Então, no versículo 10, ela vai falar assim: eis que você está zombando de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me, como você pode ser amarrado? Ele lhe disse: se me amarrarem bem com as cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou as cordas novas e o amarrou. Sabe o que Dalila está falando aqui que é verdade? Quando ela diz assim, ó: eis que você está zombando de mim e me falou mentiras. Esse nazireu agora entrou para um outro campo. Campo da falsidade. Ele mente para ela e ele mente para ela. Ele está mentindo. A maneira dele se esquivar, dele escapar disso, é mentindo. A quem ele está servindo nesse momento? Ele entrou com falsidade. Um abismo chama outro abismo, e agora cada abismo está mais próximo um do outro. Então, ela amarra, chama os filisteus. Dalila havia deixado alguns homens ali, versículo 13. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. A tradução fala: pois, declara-me, pois, agora. Ela é bem incisiva. Irmãos, se há uma paixão tomando o seu coração, quando eu digo irmãos, eu estou dizendo irmão e irmã. Porque às vezes as irmãs estão querendo se livrar, achando que eu estou falando de Sansão como homem, né? Mas o nazireado, lá no número 6, era para homens e mulheres. Então eu estou falando para nós, todos. Só existe uma maneira de se livrar da paixão. O Senhor me sustenta e afasta do objeto da paixão. Não tem como vencer o objeto da paixão próximo dele. Não havia como ele vencer Dalila próximo dela. Só se ele se afastasse e falou: Senhor, eu estou vendo que eu estou indo para um buraco. Me sustenta, porque aqui levou dias. Ainda que a gente está lendo uma sequenciazinha de versículo, porque ele precisava de intervalo. Em algum intervalo ele poderia ter percebido isso e visto que ele não tinha força e se afastado do objeto. Então essa deterioração dele vai sendo gradual, contínua, ele vai mergulhando no pecado e aí ele vai perdendo a sua sensibilidade. E aí, então, ele começa a chegar perto daquilo que ele nunca, assim como ele não deveria ir próximo daquilo que ele deveria se afastar, assim como ele não deveria ir próximo de um barbeiro, assim como ele não poderia ir próximo de uma vinha, assim como ele não ia visitar ninguém em velório, ele também não poderia ir nem na direção da onde estava a força dele. Olha o que ele fala no versículo 13. Se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Ainda que ele mente, a nossa mente é feita para a verdade. Se você pegar uma mentira e estabelecê-la como verdade na sua cabeça, a sua mente vai começar a ficar perturbada, você vai ficar angustiado, você vai começar a ficar perdido,
Porque apenas a verdade pode te libertar. Uma mentira que tem aparência de verdade, ela vai te enlouquecer. Então, mesmo ele falando algo que parecia que estava protegendo ele, ele queria ir para a verdade. Então ele fala, minha força, sabe, assim, não posso te falar, mas tem a ver com as tranças. Então ele fala, se você pegar e fazer um pino e fazer um tear envolvendo ela, prender no chão, eu vou ficar preso. Ela faz isso, chama os filisteus, ele levanta, arranca tudo aquilo. Agora veja o versículo 16. Vai dizer assim, ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte, ou se apoderou dele uma impaciência de matar. Aqui o Espírito Santo está fazendo um trocadilho na profecia. Uma impaciência de matar. Porque ele não teve paciência, porque ele não guardou a sua boca, porque ele não guardou o seu voto, ele faz a última declaração antes da sua destruição. Isso aqui vai ser a destruição dele. Ele descobriu-lhe todo o coração. Contou-lhe o segredo. Sabe o que vai acontecer agora? Sansão é confrontado com a verdade, porque essa vil adversária e amante dele, ela tinha jogado contra ele que você é um mentiroso. Você é um nazireu mentiroso. Ela não sabia que ele era nazireu, até agora. Porque veja o que Sansão vai falar. Na continuação do versículo 17. Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado de Deus desde o ventre da minha mãe. Ele sabia da identidade dele, é claro, porque apesar dele fazer essas coisas erradas, ele nunca cortou o cabelo. Alguns irmãos acham que ele bebeu vinho lá no casamento, lá em Tímina, mas eu creio que ele não bebeu. Por quê? Porque uma coisa dessa tem muita relevância e o Espírito Santo teria registrado isso. Porque quando ele não conta para os pais que ele tocou no leão, o Espírito Santo escreveu 2 vezes. Então eu tenho a certeza que ele não bebeu por conta disso. Mas ele fez muitas coisas impuras. Muitas coisas que ele não deveria ter feito. Mas ele manteve o nazireado dele não cortando o cabelo. E o Senhor, então, ainda estava aguardando. Tem um versículo lá em Apocalipse que fala assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse de seus pecados sexuais. Como não se arrependeu, fiz prostrar-lhe de cama. Dei-lhe tempo para arrepender. Porque talvez Sansão estava falando, nossa, eu toquei no leão morto e não aconteceu nada. Não senti nenhuma impressão. Não deu nenhum choque aqui dentro. Eu fui lá e comi o mel do leão morto. Não aconteceu nada. Eu dormi com uma prostituta. Tá tudo bem. Puxa, achei que ia cair um raio na minha cabeça. Matei os filisteus. Ninguém pode me deter. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de seus pecados sexuais. O que não fizeste, prostei-lhe de cama. Dei-lhe tempo. O fato de nós nos envolvermos com um pecado e o Senhor não trazer o julgamento imediato, não quer dizer que aquilo passou impune. O Senhor, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Aí talvez sua leitura possa ser outra. Mas não aconteceu nada. Eu vou para um mais pesado. Deixa eu ir para um negócio mais pesado. Mais pesado, não acontece nada. Tem um versículo em Isaías que fala assim, parafraseando, e a tempestade virá de ímpeto quando você não puder prevê-la.
não me lembro o versículo, aí 47. Mas a ideia é essa. A catástrofe virá sobre você no momento em que você não pode prever. Você olhou a previsão do tempo, está tudo tranquilo, de repente uma catástrofe, uma tempestade, algo terrível. E do nada, porque o Senhor estava falando, esse julgamento, talvez você está achando que não está acontecendo nada, mas eu estou vendo que é isso. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Mas aqui ele havia então aberto seu coração, apoderou-se dele uma impaciência de matar, e aí vieram, cortaram o cabelo de Sansão. Ela mesma não corta o cabelo, ela faz ele dormir no colo dela. E quando ele dorme, ela chama um homem que corta, e a palavra fala que raspou a sua cabeça, para não correr o risco de ter ficado nada. E essa condição de Sansão está falando também, irmãos, da condição do povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele era forte quando ele estava com Deus. Quando ele se afastava do povo de Deus, ele ficava forte. O Senhor deu Sansão como esse símbolo do que estava acontecendo. Está vendo quão forte vocês são? Está vendo esse homem? Ninguém consegue detê-lo quando ele está cheio do Espírito. 1000 homens para ele não é nada. Uma porta, sei lá de quantos toneladas, insignificante. Isso é vocês, Israel. Quando vocês estão comigo, quando vocês estão na direção do Espírito, essa é a força que eu te dou. Não há inimigo à altura. Mas se vocês se desviam de mim e vão para suas Dalilas, para os seus ídolos pagãos, sabe o que acontece? Vocês ficam sem força. O poder se vai de vocês. E para nós é a mesma coisa. Você, cristão, você é forte quando você está com o Senhor. Quando você mantém a sua consagração. Se você tocou em animal morto, se você cortou o seu cabelo, se você bebeu, arrependa-se, confesse, volte no seu voto de nazireado, restabeleça a sua força, ande no propósito que o Senhor te deu e cumpra o serviço que Ele levantou para você. Como vou cuidar dele e qual será o seu serviço? Aí, no versículo 18, vai dizer: quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes, os príncipes dos filisteus, dizendo: venham mais essa vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Assim começou a subjugá-lo. Ela própria começa a subjugá-lo. Sansão havia perdido sua força. Um versículo. Sansão havia perdido sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. É isso que tinha acontecido com Sansão. Ele foi ver, não acontece nada, não acontece nada. Ele falou assim: se eu falar para ela que corta meu cabelo e ela cortar, não vai acontecer nada. Ele despertou do sono, vou sair como nas outras vezes. Daí diz assim, mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele, porque é um negócio tão gradativo, às vezes a perda, porque ele foi entristecendo o Espírito Santo até que ele apaga o Espírito Santo, até que o Senhor havia se retirado dele. O Senhor é gentil, o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso, mas ele é gentil, tipo, o voto de nazireado, Sansão. Eu estou entendendo ainda que você está fazendo isso, mas você está mantendo, porque você está mantendo o cabelo. Mas se você permitiu que rapasse, então eu aceito você não querer a minha presença. E o Senhor se retira dele, porque Sansão faz com que o Senhor se retire dele. Quando os filisteus vêm e percebem que ele está fraco e amarram ele, sabe qual a primeira coisa que eles fazem? Vazaram-lhe os olhos. Arrancaram os olhos de sua órbita. O diabo, ele não brinca em serviço. Gênesis capítulo 4, o Senhor está falando com Caim lá no versículo 7, fala assim:
Por que descaiu o seu semblante? Por que você está triste? Acaso, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Eis que o pecado jaz à porta. Eis que o pecado é como um leopardo ali parado em posição de ataque. Se você abrir a sua porta, você acha que ele está brincando? Ele vai saltar em você. A sua vontade, o seu desejo, o seu querer será contra você. Mas cumpre a ti dominá-lo. Então, quando Sansão abriu a porta, quando a fresta foi maior do que o leopardo, ele não brincou. Ele pulou com as garras nos olhos de Sansão. Vazaram-lhe os olhos. Aqui ele é preso e ele vai ser colocado no moinho e vai começar a moer. Alguns falam que era um serviço de escravo, outros falam que era um serviço de jumento, ficar girando. Independente do que era. Ele estava agora escravizado na terra do povo em que ele deveria estar libertando o seu povo. Além dele não libertar, ele está agora extremamente escravizado. Porque escravizado, o povo já era. Mas, irmãos, pela misericórdia, pela graça do Senhor, tem um versículo aqui, que é o Senhor mostrando tudo isso para nos ensinar e trazendo um consolo, uma porta de saída. Falando que nós estamos no tempo da graça, como a palavra fala, né? Veja o versículo 22. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso aqui não é um crescimento natural. E nem há também aqui um fato supersticioso para que pareça que a força de Sansão esteja no seu cabelo. O que o Espírito Santo está mostrando aqui é que à medida que o arrependimento de Sansão começou a brotar no seu coração, o seu cabelo crescia. E é um crescimento sobrenatural, porque é um arrependimento que ele vai fazendo ali enquanto ele moe, enquanto ele passa por aquilo, em que nós podemos dizer assim: Sansão ficou cego pela paixão e não viu o engano que ele estava sofrendo. Sansão, ele fica cego pelos seus inimigos e ele nunca mais vai ver a luz do dia. Ele, que é o pequeno sol. Sansão, pequeno sol. Ele fica cego pelos seus inimigos, nunca mais vai ver a luz do dia, nem os homens. Mas agora ele só tem olhos para Deus. E porque ele volta-se para Deus, Deus volta para ele. Então ele vai experimentando isso. Ainda que seja terrível isso, a cegueira de Sansão foi mais benéfica para ele do que qualquer outra coisa que ele tenha enfrentado até agora. Nenhuma lição foi tão certa na vida de Sansão, porque é isso que o Senhor faz. Ele sabe exatamente o que ele precisa tocar na vida de cada cristão individualmente. Ele sabe aonde ele tem que quebrar a perna da ovelha para que ela então fique no rebanho. Sansão foi tirando-lhe a força, deixando ele cego. Então ele é amarrado, colocado lá nessa prisão, e aí fazem um feriado por conta da prisão de Sansão. E eles vão para o templo de Dagon, deveria ser um lugar muito grande, porque vai ter pelo menos 3.000 pessoas debaixo do teto. E eles falam assim: tragam Sansão para que nós possamos nos divertir com ele. Mas a palavra fala que eles já estavam se divertindo, eles estavam bebendo, e era uma bagunça essa adoração a Dagon, que não vem ao caso aqui, mas era uma coisa terrível. Eles já estavam tudo inebriados. E fala: agora tragam Sansão. E eles trouxeram Sansão, colocaram lá no meio, e eles se divertiam com aquilo. Tipo, a expressão que eles falam é assim, ó. No versículo 23, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos.
O povo viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Então eles estavam felizes porque aquele é o que oprimia. Mas se vocês perceberem, ele fala assim: o nosso Deus entregou Sansão. Então ali naquele momento era como se fosse uma luta de deuses, sabe? Dagon vencido o Deus de Sansão. Quando nós expomos a nossa vida, nós também estamos expondo o testemunho do Senhor. Porque era isso que estava acontecendo ali. O que era para Sansão ouvir aquilo? Dagon me entregou na mão deles. Eu que deveria estar entregando eles na mão dos judeus. 25. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nela. 27. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Aqueles homens que haviam comprado a traição, estavam todos, a Bíblia fala, todos eles estavam ali. Sabe por quê? Porque não se toca no ungido e sai impune. Ainda que o Senhor tenha tratado com Sansão, os príncipes não ficaram impunes. Ainda que o Senhor tenha que tratar com algum irmão específico, meu querido, se você toca no ungido, o Senhor não vai deixar isso em aberto. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: o que nós temos aqui agora é uma oração de Sansão, como ele nunca tinha feito antes. Tudo que ele fez antes, ele simplesmente fez porque ele foi tocado. E ele foi vingar-se. Ele foi ferido de alguma maneira, ele foi vingar-se. Aqui há uma mescla disso. Nós vamos olhar a oração de Sansão. Mas o que ele está fazendo é que ele está buscando o Senhor em primeiro lugar. Ele diz assim: Senhor, versículo 28. Senhor Deus, peço-te que lembre de mim, dá-me força só mais essa vez. Então, o que vai acontecer aqui é que a oração dele é para que ele possa destruir os filisteus. Mas isso era uma obrigação dos judeus aqui. Era uma obrigação dele destruir os filisteus. Até aqui ele está fazendo uma oração de acordo com a mente do Senhor. Mas ele vai dizer assim: para que eu me vingue pelo menos de um dos meus olhos. Ainda assim a oração dele é pessoal. Sabe o que eu vejo nessa oração? Que nós não oramos como convém. Não que eu precisasse falar isso, porque a Bíblia já nos fala isso, né? Nós não oramos como convém. Às vezes, mesmo nos colocando com a melhor das intenções, a nossa oração não está adequada diante do Senhor. Mas isso não impede que nós oremos e que o Senhor nos ouça. Ainda que o serviço não seja perfeito diante do Senhor, ali da maneira que nós concebemos, isso não quer dizer que o Senhor não vai ouvir. Porque ele está orando, falando assim: Senhor, porque eu me vingue um dos meus olhos. Ele não está falando assim, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, esses que têm oprimido o seu povo, desses que o Senhor me levantou para que eu livrasse Israel. Ó Senhor, então que eu possa matar pelo menos esse povo aqui, para que o seu propósito seja cumprido sobre essa nação, e que o seu nome seja glorificado. Ele fala: não, para que eu me vingue de um dos olhos. Mas o Senhor ouve a oração dele. Há arrependimento, há quebrantamento. E a palavra vai dizer assim: em seguida Sansão abraçou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força, e o templo caiu. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que ele havia matado durante a sua vida. Ele havia ficado cego pela sensualidade. Ele havia se afastado, mas ele se aquebrantou. Ele se arrependeu. Então,
ele é ouvido pelo Senhor. Irmãos, o pecado o levará mais longe do que você gostaria de ir. Vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E custará a você um preço mais alto do que você gostaria de pagar. Mas olhando para tudo isso e para o fim da vida de Sansão, para que nós olhemos para a graça do Senhor, que esse homem que era um nazireu, foi levantado para libertar o povo, começou a entrar em quedas sucessivas, gradativas e sucessivas, até a sua última queda. Não importa em que lugar você está. Não importa se você está indo para Tímina, ou se você já tocou num cadáver. Não importa se você já comeu mel da podridão, se você sentiu deleite daquilo que você deveria estar repelindo. Não importa se até mesmo você cortou os seus cabelos, se você trouxe indignação para o Senhor nesse sentido, se você ofendeu o Senhor. Não importa. Porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui hoje para que nós possamos estar aos seus pés e se arrepender. Para que ninguém saia daqui sem confessar aquilo que tem separado nós do nosso Deus. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Não importa quanto o pecado tenha desfigurado o nosso caráter. Não importa o que fizemos. Não meça isso. Não faça como Caim. Ele diz assim, é maior o meu pecado do que aquele que pode perdoar. Na verdade, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há nada que nós tenhamos feito que o Senhor não possa perdoar. Não importa o que você fez, não importa o seu passado. Porque o seu passado que te prende só continuará te prendendo se você não se prostrar diante do Senhor e reconhecer. Eu quero te falar, irmão, que se você foi gradativamente em direção à queda, pode ser que às vezes aconteça na sua vida. Você confesse hoje e deixe. E talvez você não sinta nada, como você não sentiu nada quando você ofendeu o Senhor. Nossa, eu confessei e parece que não aconteceu um relâmpago, assim como não aconteceu quando eu pequei lá a primeira vez. Porque agora pode ser que esse caminho seja gradativo de volta. Você confessa, Senhor, eu sei que eu te ofendi. Senhor, eu sei que isso não confere com a sua mente. Eu sei que eu sou um nazireu desde a minha geração. Mas eu quero ser um nazireu voluntário. Eu quero confessar ao Senhor que eu fiz isso, ou eu faço isso, mas eu não quero fazer mais. Me ajuda a me afastar desse objeto de paixão. Mas me socorre, Senhor. Se o Senhor não fizer, eu não consigo fazer. Eu me arrependo. E se eventualmente você está recebendo alguma acusação na sua mente, do tipo, você só está fazendo isso porque você está aqui, na verdade, essa é o melhor argumento para você mesmo. Eu só estou fazendo isso porque eu estou aqui. Porque se eu não estivesse aqui, talvez eu não conseguisse fazer. Pode ser que fora daqui eu não faça. O Senhor me trouxe até aqui, está me sustentando até aqui, e eu estou sendo queimado por isso, porque o Espírito Santo está me levando ao arrependimento, não sabe? Que é a minha misericórdia que te leva, te põe no ponto de arrependimento. Mas o arrependimento, você é que fala. Senhor, eu quero. Eu me arrependo. Eu me prostro. Eu solto isso. O meu passado fica no passado. Abraão, quando ele foi para o Egito, a palavra fala que lá não houve altar, lá não houve culto, lá não houve adoração. E quando volta, ele volta do ponto onde ele estava. Volte ao ponto onde você saiu.
Sansão desviou do caminho para ir tocar no cadáver. Volte para o caminho. Continua. Arrependa-se. Gradativamente isso pode ser voltado. Arrependa-se e não peque mais, o Senhor disse para as pessoas que Ele salvou. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Ele está dizendo, abandona Dalila. Não se envolva com a prostituta. Não case com a Timino, a moça filisteia. Não toque em cadáver. Não beba esse vinho forte. Se arrependa. O lugar de se arrepender, irmão, é aqui e é agora. Senhor, bendito é o teu nome. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor levantou esse homem que está lá em Hebreus capítulo 11 como um herói da fé, Senhor. O Senhor colocou o nome de Sansão como sendo um exemplo de fé para nós. Mas queremos também, Senhor, usar o exemplo da vida dele por conta do que ele viveu, sabendo que os nossos corações são passíveis, Senhor, de caírem nesse laço, de serem enlaçados por essas paixões desse mundo. Mas, Senhor, nós te pedimos, nos livra. Nos livra, Senhor. O Senhor sabe onde cada um de nós estamos, que ponto dessa situação se aplica à vida de cada um de nós aqui. Mas eu te peço, Senhor, salva-nos aonde estamos. Senhor, nós queremos agora individualmente, como congregação, nos arrepender diante do Senhor. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, falando que nós te ofendemos, Senhor. O Senhor sabe o que cada um de nós te ofendeu e aonde te ofendeu. Mas nós clamamos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Porque o nazireu, Senhor, quando pecava, quando ele tocava em um cadáver, ele ia até o sacerdote e o sacerdote derramava o sangue do holocausto e o sangue, Senhor, que era para expiação. E nós tomamos posse desse sangue, apresentando esse holocausto a Ti, mas também tomando esse sangue como expiação pelos nossos pecados. Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa essa comunidade, perdoa essa congregação, perdoa esses irmãos, perdoa até aqueles que não estão aqui, Senhor, que não ouviram essa palavra. Nós intercedemos por essas vidas, porque nós não queremos mais o esfriamento, nós não queremos mais o distanciamento, nós não queremos apostasia, Senhor, para esse local, para nenhuma congregação, Senhor, não só no Brasil, mas em toda a face da terra. Mas começa por nós, Senhor. Reaviva esse ambiente. Reaviva nossas vidas. Reaviva a minha vida, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.